todos, eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal O Parecer das Coisas. Hoje estamos aqui para o habitual vídeo de estatísticas de resumo do mês, neste caso do mês de dezembro, portanto o habitual Excel com os gráficos e as tabelas. Depois vou falar um bocadinho então dos livros que li em dezembro e depois aproveitei e vou fazer o resumo estatístico do ano de 2024. Não, ainda não vou falar dos melhores nem das piores leituras, porque ainda não tratei disso, mas estou a contar tratar disso nos próximos dias, portanto é uma questão de estarem atentos. Vamos então passar para a parte do Excel e a parte das capas. Estamos então aqui para começar as estatísticas do mês de dezembro. Em dezembro li então 10 livros, 8 em formato físico e 2 em formato e-book. Destes 10 livros representaram 2.710 páginas, o que deu uma média de 271 páginas por livro. Em termos de aquisições, chegaram cá a casa 5 livros, um foi comprado por mim e os outros quais foram oferta. Portanto, 10 leituras face a 5 livros. Em termos de TBR, eu tinha iniciado o ano com 168 e neste momento tenho 166. Diminui apenas 2 livros em relação à TBR inicial. É o que é. Destes 8 livros que li em formato físico, os 8 chegaram cá a casa em 2024, portanto li tudo deste ano. Em termos de gastos, se comprasse os 5 livros, gastaria aqui 55 euros. Paguei então 13, o que deu aqui uma poupança de 41 euros, dá cerca de 66% de poupança, o que deu uma média também por livro de 2,60 euros. Em termos aqui de género, este mês os 10 livros foram 10 livros de autoras, portanto aqui tudo mulheres. Em termos de língua, eu não vou continuar a ser isso, portanto tudo em português, preguiçosa, mas é o que é. Em termos da classificação, até não foi muito mal, uma média de 4.3, é uma boa média. Dei então 2 estrelas a um livro, 3 estrelas a um livro, 4 estrelas a 2 livros e, na sua grande maioria, então foram leituras de 5 estrelas, foram leituras que me conquistaram e, portanto, 6 livros a que dei 5 estrelas. Em termos de géneros literários, foi tudo aqui assim muito disperso. Portanto, li então 3 BDs, 2 livros de fantasia, 2 livros de não ficção, um livro de romance, um policial e thriller e um romance histórico. Em termos de nacionalidade, é que não foi muito diversificado. Li então 4 livros de autores portugueses, representou aqui 40%, muito bom. E os outros 6 são então de anglo-saxónicos e que se dividiu aqui muito irmamente 3 livros de autores americanos e 3 livros de autores ingleses do Reino Unido. Vamos então passar aqui às capas dos livros. Eu iniciei então o mês com Catarina de Bragança, de Sarah Beth Hawkins. Isto é um livro aqui de não ficção relacionado com Catarina de Bragança, princesa portuguesa que foi rainha de Inglaterra. Dei 4 estrelas. Foi uma boa surpresa. Eu confesso que ia com expectativas muito baixas, porque o livro era muito pequeno, mas acabou por me surpreender. Depois, Constança, a princesa traída por Pedro e Inês, de Isabel Machado. Este sim foi uma desilusão e acabou por ser 2 estrelas. Depois, A Livraria dos Segredos, de Shani Colgan, no novo livro da autora, e foi daqueles livros quentinhos de aconchego, um livro sobre livrarias, passado em Edimburgo, e foi também na altura de Natal, e portanto foi muito, muito bom. 5 estrelas, foi daquelas leituras de aconchego. Depois, outro livro de não ficção, A Última Solidão, de Carmen Garcia, um livro que me foi oferecido pela minha querida Issa, e sem sombra de dúvidas, se a Issa não me tivesse oferecido o livro, eu tão cedo não o leria e estava aqui a perder um grande, grande livro. Aqui são, se não me falha a memória, 11 ou 12 ou 13, por aí, já não me recordo muito bem, mas pequenas histórias de idosos que estão em lares e com os quais a Carmen se cruzou, porque a Carmen é enfermeira, e que também nos dá aqui muito a pensar a forma como nós tratamos os nossos idosos, e portanto 5 estrelas. Depois aqui 3 BDs, 2 das quais de autora portuguesa, Raquel Sem Interesse, A Vida de Adulta, a que dei 3 estrelas, infelizmente não me identifiquei assim muito bem e soube-me um bocadinho a pouco, e depois E Agora, esse sim, gostei mais e dei 4 estrelas. Depois, outra BD, mas esta mais negro, o 6º volume então do Monsters, A Promessa, e mais uma vez estes livros, esta história agarram, são histórias com violência, são histórias que acontece sempre muita coisa. Este livro não foi exceção, 5 estrelas. Depois mais um livro de Agatha Christie, A Morte Não é o Fim,
E este foi também uma boa surpresa. Porquê? Porque é passado durante o Antigo Egito, e onde temos uma morte, e portanto foi aqui, sem sombra de dúvida, uma grande surpresa que dei 5 estrelas, porque fiquei, sem dúvida, fascinada como a Agatha Christie consegue recriar tão bem, então aqui, a vida no Antigo Egito. E depois continuei a terminar o mês em beleza e o ano, com 2 livros que me foram sugeridos pela minha querida Isa, dentro aqui da fantasia histórica, O que Guarda o Rio e o segundo volume, que é Onde a Biblioteca se Esconde. Eu dei a ambos 5 estrelas e foram livros que me conquistaram. São passados também no Egito, no início do século XIX. Não, no final do século XIX, 1880 e tal, portanto, final do século XIX, e onde também nos remete a coisas do Antigo Egito, nomeadamente relacionado com Cleópatra, e foi, sem dúvida, duas leituras aqui em 2 livros, mas que eu os li completamente de seguida, não fiz paragem, e que me absorveram de tal maneira, eu senti-me dentro da história, eu adorei os personagens, adorei a história, adorei o ambiente e, portanto, foi, sem sombra de dúvida, uma forma excelente de fechar o mês e o ano. Passando então aqui agora para as estatísticas do ano 2024. Eu li 135 livros, fiquei abaixo do meu objetivo, eu tinha colocado o objetivo do Goodreads de 150, li 135, mas nada que me preocupe. Li um total de 43.489 páginas, o que deu aqui uma média de 322 páginas por livro. Em termos de leituras, o mês que li mais foi o mês de junho, onde li 17 livros. Também em termos de número de páginas, foi também o mês em que li mais, 4.834 páginas. O mês que eu li menos foi novembro, com 7, e foi curiosamente também o mês em que eu li menos também em números de páginas, portanto 2.386. Efetivamente este ano li menos. Eu até março, os comboios até o final, meio de março, acho que foi ali o fim de março, os comboios eram normais. Depois daqui até ao verão, eu em agosto estive de férias, portanto, abril, maio, junho, julho, foi... Mesmo assim, em maio eu consegui ler também aqui 12 livros, 17 em junho eu tive aqui uma semana de férias, portanto também aproveitei para ler mais. Mas efetivamente, em termos de comboios, notei aqui alguma diferença, porque lá está, eu não podia ler do comboio, vinha em pé e portanto houve aqui baixou ligeiramente, por acaso pensei que tinha baixado mais. Depois, a partir de setembro, comecei a ir de boleia, portanto deixei de ler, e em outubro comecei a Zumba, e portanto também foi menos, são menos dias em que eu leio. Olhando para aqui, a verdade é que eu pensei que, olhando para aqui, até não está muito mal. Eu pensei que era muito pior. Eu tinha a ideia que eu tinha, e pelos vistos errada, eu pensei que andava a ler aqui no início do ano à volta de 14, 15 livros. Efetivamente não, andou aqui efetivamente 14, mas depois aqui 12, 13, portanto nada muito crítico. Estou dentro da média, estou. Se bem que estamos no início de janeiro, na primeira semana completa de janeiro, e eu ainda não peguei, ainda não li sequer uma única página, mas também não é nada que me preocupe. Em termos aqui de aquisições, chegaram cá à casa 90 livros, dos quais 57 foram ofertas, o que representou mais de 50%, representou então 63%, e 33 livros foram então comprados por mim. Em termos aqui de distribuição, o mês que me chegaram cá à casa, mais livros foi em novembro, 21. Foi então o segundo mês em que a minha vizinha me chamou para eu escolher mais livros, e portanto o segundo mês tinha sido aqui fevereiro, com 13 livros, em que foram os 3 oferta, e foi também, se não me falha a memória, o primeiro mês em que eu tinha ido buscar livros à minha vizinha. Depois, aqui de salientar o mês de setembro e o mês de outubro, os meses que eu comprei mais livros. Em setembro comprei 11 livros, de 12, e em outubro comprei 7, de 11. Esses, se não me falha a memória, foi aqui no final de setembro que a Vinted teve uma campanha que não se pagava portos se fôssemos pescar ao ponto de recolha, e eu, portanto, aproveitei para comprar mais livros. Em termos aqui de evolução da TBR, eu iniciei o ano com 168 livros,
andei aqui a oscilar, a aumentar, andei a diminuir. O mês em que eu consegui dar mais aqui um corte, vou-lhe chamar assim na TBR, foi o mês de agosto, consegui ficar com 149, mas depois voltei a aumentar, aqui muito também por causa de novembro, e cheguei ao final do ano com 166 livros. Em termos aqui de leituras face a aquisições, li então 135, isto no geral, portanto, livros físicos e e-book. Se calhar para esta comparação, se calhar agora para 2025, faria mais sentido olhar então para livros físicos, não sei, é uma hipótese, deixem-me também cá em baixo algumas sugestões, mas então li mais do que aqueles que chegaram. Excepto aqui, foi tudo mais ou menos, excepto aqui no final, que claramente setembro, outubro e novembro então foi aqui a desgraça, chegaram 11 livros e eu li 7, mas em comparação, aqui em junho eu só tinha comprado, só me tinham chegado 4 livros cá a casa e eu li 17, portanto, está mais ou menos, não está muito mal, podia estar melhor sim, mas também podia ser pior. Em termos aqui de leituras face a ano de aquisição, claramente 50 livros foram livros que me chegaram cá a casa em 2024. Em segundo lugar, livros de 2023 e em terceiro, de livros de 2020. Mas ainda assim, ainda li um livro de 2012 e ainda houve 4 que eu não sei e, portanto, possivelmente serão antes de 2012. Portanto, ainda tenho aqui livros algo antigos. Em termos de gastos, eu se comprasse estes 90 livros, iria gastar 1.506 euros, gastei 273 e, portanto, eu aqui uma poupança de 1.233, uma poupança aqui de 82%, o que deu um valor médio de praticamente 3 euros por livro. O mês que poupei mais foi, sem sombra de dúvida, o mês de novembro, porque lá está, foram aqui 17 livros de oferta. E depois tem aqui a distribuição. E isto realmente está aqui um bocadinho confuso e se calhar terá que ser aqui um arranjo. Eu queria tentar perceber qual era o mês em que eu teria gasto mais, mas isto está aqui assim um bocadinho muito junto. Depois, em termos de poupança, foi sem sombra de dúvida aqui o mês de novembro, foi onde eu poupei mais. Isto era aqui os 389, seria o mês, seria o valor que eu gastasse. Isto é um gráfico a refer agora então para 2025. Passando então aqui para termos do formato, 70% em formato físico, portanto 95 livros, e 30% em formato e-book. Li tudo em português. Em termos de género, 99 livros por mulheres, 34 por homens e apenas 2 livros escritos a 4 mãos. Em termos de média, uma boa média, 4 estrelas. Dei então 1 estrela a 1 livro, 2 estrelas a 8, 3 estrelas a 26 livros e depois aqui a grande maioria nas 4 estrelas, portanto 55 livros com 4 estrelas e 45 com 5 estrelas. Em termos de géneros literários, a grande fatia, e era previsível, o romance, é onde cabe aqui o grosso dos livros, com 41 livros, 29 aqui dentro do policial e thriller, 27 dentro do romance histórico, 15 de fantasia, 7 de não ficção, 6 de clássicos, 6 BDs, 3 aqui dentro da ação e 1 que eu classifiquei como realismo mágico. Em termos de nacionalidade, a grande fatia são anglo-saxónicos, 57%, contra 29% de lusófonos, 7 europeus, 5 hispânicos e depois 1% asiático e 1 aqui de outros genéricos. Portanto, o top 5, temos então 39 livros de autores portugueses, 37 de autores norte-americanos, 33 do Reino Unido, 15 aqui dentro de uma grande fatia, que eu lhe chamei os outros, e depois 5 de autores espanhóis. Aqui conseguimos ter então mais o detalhe daqui dos restantes. E pronto, foi este então o meu resumo do mês de dezembro, o meu balanço também estatístico numérico temos aqui de 2024. Claramente tenho que fazer ali alguma melhoria no Excel, no resumo anual. Tenho agora praticamente 12 meses para tratar disso. Há ali gráficos que efetivamente não funcionaram muito bem. Estou também disponível para receber as vossas sugestões de tipo de gráficos é que gostariam de ver.
melhorias nos gráficos, também que género de análise também se acham que faz sentido, que género de análise mais é que acham que eu poderia juntar. Estou aberta às vossas sugestões. E mesmo assim li 135 livros, foi muito bom. E não, afinal não estou a ler tão pouco, estou a ler um bocadinho menos, sim, mas eu sinceramente na minha cabeça eu pensei que estava a ter uma quebra, entre aspas, de leituras maior do que aquela que tenho tido. Se eu então no início do ano li ali à volta de 12, 13, 14 livros, neste momento ando ali à volta dos 10, também não é, tendo em conta o que eu reduzi nas viagens, não é assim também, e com a Sumba, não é um corte, não é uma diminuição tão grande quanto eu estava a imaginar. Eu achei mesmo na minha cabeça que vinha com mais leituras. E pronto, foi isto. Aqui o mês de dezembro e o ano de 2024. É certo que em termos de aquisições é sempre algo a melhorar, é não aumentar tanto o número de aquisições, mas isso também é sempre, para mim, o mais difícil. Mas vamos ver como é que 2025 corre. Digam-me também como é que foi o vosso ano de 2024, se leram muito, se não leram, se tiveram também muitos livros a chegar às vossas estantes. Contem-me tudo cá em baixo que eu vou gostar muito de saber. Eu vou então ficar por aqui. Um grande beijinho e até o próximo vídeo.